Fala, galera do Matematicamente, beleza? Aqueles que irão gabaritar a matemática no Enem. Senhores, questão 155. Uma questão, pessoal, que traz a figurinha das rosas dos ventos, onde teremos que trabalhar a matemática aí nos ângulos de uma circunferência e também trabalhar com as direções, com os sentidos. Então, vem comigo, vamos resolver essa questão. Questão 155. A rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas, a saber, primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário, segunda mudança, 60 graus no sentido horário, terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Senhores, primeira coisa, nós temos ali uma figura chamada Rosa dos Ventos, tem 8 sentidos, norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste, onde, para facilitar os nossos cálculos aqui, nós iremos trabalhar com a ideia do ciclo trigonométrico, que está aqui. Primeiro detalhe importante que ele nos traz aqui é que a lente está posicionada no sentido oeste. Então nós temos ali, que ela está exatamente aqui. E com o nosso conhecimento de ciclo trigonométrico, aqui, ela está posicionada aqui no ponto, onde equivale a 180 graus. Detalhe importante para se trabalhar o ciclo trigonométrico, nós temos que lembrar o seguinte, ela possui 2 sentidos. Sentido horário e o sentido anti-horário. Partindo aqui do ponto onde está situado ali o leste, como sendo o quê? O ponto de partida, né, no nosso ciclo trigonométrico, ali no 0 graus, onde eu tenho o sentido positivo e eu tenho o sentido negativo. Vamos arrumar isso aqui. Sentido positivo e o sentido negativo. Sentido positivo, sentido anti-horário, e o sentido negativo, sentido horário. Com isso, nós podemos já definir algumas coisas. Ele se encontra ali no oeste. E o primeiro movimento dela, a primeira mudança, que está aqui, ela anda 135 graus no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então, para saber onde ela vai parar na primeira mudança, nós vamos começar com alguns cálculos seguintes. O início dele se dá no ângulo de 180 graus. Se ela está no sentido positivo, então nós vamos somar o tanto que ele andou na primeira mudança, que foi 135 graus. Obtendo o seguinte resultado. Se ele andou 135 graus no sentido anti-horário, que é o positivo, somando 180 com 135, vou ter aqui 5. 8 com 3 dá 11, sobe 1. 1 mais 1 mais 1, 3, 315. Senhores, então na minha primeira mudança, vamos colocar aqui, na primeira mudança, ele posicionou a lente no sentido ali de 315 graus. Onde eu tenho aqui, mais ou menos, aqui. Então está aqui a minha primeira mudança. E, para ser mais preciso, olha que bacana. Essa primeira mudança aqui, no 315, está exatamente entre o sul e o leste, no centro.
E ali onde que é? A sigla SE, que é o nosso Sudeste. Professor, e os outros pontos? Eu posso colocar para vocês, ó, para facilitar. NE, Nordeste. O NO, que é o nosso Noroeste. E o nosso SO, que é o nosso Sudoeste. Então vamos lá. Facilitando nossa vida agora, foi a primeira mudança. Agora a segunda mudança está aqui. A nossa segunda mudança foi 60 graus no sentido horário. Nós acabamos de aprender aqui, de relembrar de ciclo trigonométrico, o sentido horário é sentido negativo. Então, para isso, ele está no 315, eu vou subtrair 60 graus, porque está no sentido negativo. Com isso, fazendo essas operações, 5 menos 0 é 5, 1 menos 6 pede emprestado, vai ficar 11 menos 6, que dá 5, e 2 menos 0 é 2. Então, senhores, na minha segunda mudança, a minha lente vai estar posicionada mais ou menos aqui, nesse ponto, mais ou menos aqui, ó. Detalhe importante, professor, esses sentidos que estão entre ali os ângulos de 0 e 90, de 90 e 180, 180 e 270, quanto que vale esses ângulos ali, desses sentidos ali, se a gente colocar em ordem ali crescente no ciclo trigonométrico, o Nordeste. Pessoal, como ele está exatamente no meio entre o leste e o norte, então ele está no ângulo de 45 graus. O Noroeste está entre 90 e 180, exatamente no meio. Então ele equivale ao ângulo de 135 graus. O Sudoeste está exatamente no meio de Oeste e Sul. Então ele está exatamente no ângulo de 225. E o Sudeste está exatamente no meio entre o Sul e o Leste. Ele equivale, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó, um ângulo de 315, como nós já verificamos no primeiro cálculo. Com isso, dando continuidade aqui, vamos lá. Chegamos à nossa segunda mudança. Tá aqui, ó. Nossa segunda mudança. E a terceira mudança, que está aqui, ele quer andar 45 graus no sentido anti-horário. Anti-horário positivo. Então basta, galera, somar. Vem comigo aqui, ó. Basta eu somar 45 graus. 255 mais 45, uma conta básica aqui, né? Simples. Nós teremos aqui 300 graus. Isso aqui é a nossa terceira mudança. Fazendo esse entendimento, temos algo básico aqui agora que é o seguinte. A pergunta, após a terceira mudança, ele é orientado a colocar, reposicionar a câmera com a menor amplitude possível até o noroeste. Vamos destacar isso aqui, ó. Menor amplitude. Senhores, então se ele foi no 300 graus, a minha terceira mudança, ela vai estar mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Entre o 270 e o 315, né? Vai estar mais ou menos aqui. graus, minha terceira mudança. Com isso, a partir desse ponto, ele quer chegar no
noroeste, que está lá no 135. Para isso, nós precisamos ver qual o sentido mais perto, se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Para isso, eu vou dividir o meu ciclo em duas partes iguais, pegando aqui do noroeste até o sudeste. Então, dividindo em duas partes iguais, eu verifico que, a partir do ponto onde está direcionada a minha câmera na terceira mudança, é mais fácil andar no sentido horário, que é o sentido negativo. E aí está a pergunta: se é negativo, eu tenho que subtrair. Quantos que eu tenho que subtrair? Vou chamar de x, para que a minha lente esteja posicionada no noroeste, que equivale a 135 graus. Para isso, vamos fazer uma continha básica aqui, pessoal. Olha só. 300 menos x, que é o que nós queremos descobrir, igual a 135. 300. O 135 está positivo, vou passar para cá, negativo. O x que está negativo, vou passar para o outro lado, positivo. X é igual. 300 menos 135 é 165. Ou seja, eu acabo de descobrir que para chegar no noroeste, a minha lente, eu preciso andar no sentido horário 165 graus, tendo ali como alternativa de letra E. Senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!